Graças a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, hoje eu trago mais um vídeo, né? Meditando a respeito, né? Desses dias, né? Tudo conturbado, né? Muitos se questionam o que está acontecendo, né? Porque de um tempo para cá, talvez um passo de 7 anos, mudou muito, muito, de todas as áreas da sociedade, enfim, da vida da pessoa, né? Econômica, família, saúde, enfim, todos os quesitos mudaram muito, né? E daí, claro, sempre fica a pergunta: o que está acontecendo? Não era assim, né? E trago mais uma reflexão. O título vai ser: Minha vida está um cemitério? É. E por enquanto não vou explanar a respeito, vou deixar a curiosidade instigar vocês, né, a respeito do título, que é bem instigante, né? E no decorrer da caminhada aqui vocês vão entendendo, né? Antes vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, em verdade e em espírito, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, ó Deus, porque Tu és um Pai. E que Pai bom! Senhor, se temos aqui, Senhor, a figura de paterna, que é tão bom estar com um Pai que nos ama, quanto mais Tu, que é perfeito. E conforme diz a sua Sagrada Escritura, Tu és realmente um Pai presente. Ainda que a mãe abandone seu filho que amamenta, seu filho do seu ventre, Tu nunca abandonarás um filho teu. Assim, vede, Senhor, quantos estão sofrendo os teus filhos aqui, mas como Tu és fiel, mesmo o homem sendo infiel, Tu és fiel. Creio, Senhor, que Tu estás presente a nos cercar de cuidados, mesmo em dor, mesmo em tribulação. Glórias a Ti, Pai, que nos protege, que nos cerca, que cuida de nós. Glórias a Ti, ó Deus, que é presente, que é um Pai, que nos ama. Glórias a Ti. Pai, venha falar conosco, ó Deus, e revela a nós o que é da Tua vontade. Fale o que é do Teu querer, que eu aqui me diminua, para que Tu venha falar através de mim o que é do Teu querer. Que eu não venha falar do meu achismo, que eu venha falar o que é o Teu querer, ó Deus. Venha falar conosco, derrama a graça do Teu Santo Espírito sobre nós. E suscita, Senhor, a Tua vontade, para que saibamos o que quer que Tu quer que saibamos. Venha falar conosco, clamo a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, fale conosco. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Amém. No primeiro texto vocês vão entender por causa do título, né? É um texto muito conhecido, né? Ezequiel 37, está intitulado assim: A visão de um vale de ossos secos. Tá, por que eu vou falar isso? Porque, enfim, como ele diz mesmo, esse vale de ossos secos é a igreja de Israel. Quem é Israel? Né? Israel é a igreja de Jesus, né? Ou seja, uma vez que a profecia de Isaías diz que haveria de vir o Espírito Santo para juntar Jacó e Israel. Quem é Jacó? Tá. Jacó foi aquele a qual lutou com o anjo, né? Lutou com Deus e com os homens. E por isso Deus o deu o nome de Israel. Porque realmente, pela sua busca constante a Deus, a bênção, né? Ele mudou o nome. Foi intitulado Israel. Que digamos que seria o modelo de igreja. O modelo a qual o Senhor gostaria que fosse, né? Na figura de Jacó, na busca, né, por Deus. Haja vista que a sabedoria está em buscar a sabedoria que é Deus, né? E neste contexto, por que eu estou falando isso, né? Nesse contexto, aqui vem falar que o Vale de Ossos Secos são a igreja de Israel, né? É Israel, ou seja, é Israel, que é a igreja, é os escolhidos. Mas como Vale de Ossos Secos? Sim.
muitos que passaram a vida buscando a Deus, estão como nunca tiveram antes, estão irreconhecíveis, né? Mas por que aconteceu isso? Gente, vocês vão ver, logo à frente vão ver. Mas a noite é fria. Devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriou. A noite é fria. Uma noite fria, se eu não estiver perto do braseiro, me esfrio também, né? E quem é o braseiro é Deus, né? E muitas são as circunstâncias que nos afastam de Deus hoje e nos deixamos ser afastados de Deus, né? Então, o quesito, como voltar Israel a Jacó? A busca. Israel se tornou, Jacó se tornou Israel por buscar Deus. Israel deixou de buscar a Deus. Unir Israel a Jacó é realmente ressuscitar aqueles que buscam a Deus, né? Então aqui vou dar sequência, né? E na verdade, gente, vocês mesmos são testemunha ao redor de vocês, dentro das igrejas, que, enfim, se vê muitos ossos secos, né? Sem vida, né? Enfim, querendo buscar a Deus com toda a força, mas como diz o Senhor Deus, né? Meu povo padece por falta de entendimento. Talvez a forma como tem sido se buscado Deus tem feito padecer, tem feito padecer, né? Porque falta alguma razão a qual Deus quer que vincule nessa busca, né? Então vamos meditar a respeito disso. Vou ler o texto aqui, Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos, está intitulado assim. Vou ler do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e digam-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim, o Senhor Deus a ele, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceu tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Veja, não havia neles o Espírito. É um processo, 2 etapas. Tornou-lhe um ser em pé, ou seja, tornou um ser capaz de receber Espírito, né? Agora vejam. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetizei. Filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu,
Eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vejam, gente, né? Como havia dito, duas etapas, né? Primeiro, precisou formar um ser, um ser capaz de receber o Espírito Santo. Veja, fixe nesses termos, né? Eu não vou detalhar esse texto, mas vou me afixar em dois quesitos, né? Primeiramente, ossos secos, que foram capazes, viraram seres capazes de receber o Espírito Santo. Enfim, depois receberam o Espírito Santo e se tornaram um poderoso exército. Tá? Fixem nisso. Vou ler o próximo texto, depois irei utilizar esses termos aqui desse texto, né? Vamos lá. Vou ler, deixa eu ver aqui. Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Veja o que significa isso. Quem poderá receber o Espírito Santo? É exatamente isso. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem está apto a isso? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, gente, ligando aquele texto a esse, então, primeiro formou-se naquele texto lá seres aptos a receber o Espírito. O que precisa para receber Espírito nesse texto aqui? Espírito Santo? Limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, ou seja, seja íntegro, ou seja, tem que ser íntegro, né? Nesse sentido aqui, quem são esses? Poxa, limpo de mão e puro de coração? Parece que é impossível. Não, não é impossível. A Sagrada Escritura nos fala, se Deus perdoar nossos pecados, somos mais brancos do que a neve. E o que precisa para Deus perdoar nossos pecados? Pedir perdão a Ele. E além disso, o que precisa? Ser íntegro, ser misericordioso, né? Porque de fato, gente, o que Deus quer de nós, que sejamos semelhantes a Ele em misericórdia, inclusive, né? Então, o que é ser íntegro? Por exemplo, ter a identidade de Deus, né? Ter a pertença de ser filho de Deus, ter o merecimento de herdar o reino de Deus, a integridade. Tá, vamos só criar uma história só para tornar mais detalhado isso. Veja, gente, vamos supor que, enfim, perto de Deus, Deus que é Pai, somos como um filho de 2 anos, né? Que realmente, filho de 2 anos é sempre muito desobediente. Você fala, filho não faz isso, filho não faz isso, filho não faz isso, filho não faz isso, né? Mas sempre o Senhor Deus, assim como Ele nos reflete a postura de pai aqui também, um pai que ama seu filho, disciplina seu filho, né? E Deus disciplina. Então, um filho de Deus sempre é disciplinado, né? Mesmo estando na casa, mesmo sendo filho de Deus, o filho de Deus muitas vezes se rebela, mas está na casa do pai, o pai disciplina, ele pede perdão, pai me perdoa, ele põe na disciplina e claro,
A disciplina de Deus, gente, é sempre convergir para o ato misericórdia, né? O que é não ser íntegro? O que é não ser íntegro é não morar na mesma casa de Deus, né? Por exemplo, o filho pródigo, quando saiu da casa do pai, e quando falou, pai, dá minha parte que me cabe, vou partir para uma terra distante. E lá ele foi. Como ele estava afastado do pai, ele não tinha mais nada. Ou seja, ficou muito tempo, mais nada em relação ao pai, a não ser a lembrança. Ele não tinha um cuidado, ele não tinha proteção, ele não tinha o provenimento. Que, gente, Deus não só dá dinheiro, não dá só dinheiro, não. Muito mais além do que o dinheiro. Ele tinha dinheiro, gastou tudo. Era só o que ele tinha, né? Mas não tinha o provenimento do afeto, da presença, do carinho, do cuidado, do amor. Que é muito mais importante que dinheiro. E vejam, naquela ocasião, quando ele foi, gastando todos os bens, ele era iníquo, que não era íntegro, né? Ou seja, na consciência dele, poderia até falar no certo é votar do meu pai, mas ele fazia o que não era certo. Ele não ouvia a voz do Espírito Santo, ele virava as costas para o Espírito Santo. Então, assim, ele sabia o que era certo, que era voltar para a casa dele, mas ele fazia o errado. Até o ponto em que a prova se tornou, enfim, tão pesada, ao ponto de nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Daí ele pensou, olha, os funcionários do meu pai têm que estar comendo melhor que eu nem a comida dos porcos tenho para comer. Quer saber? Vou me arrumar, voltar para meu pai, vou falar para ele, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, deixe-me ser pelo menos um dos teus servos. A partir desse instante, ele deixa de ser iníquo e passa a ser íntegro. Passa a se integrar à casa de Deus. Porque na verdade, gente, quando ele volta para o pai dele, ele até fala, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai dele nem dá, nem responde a isso. O pai dele só fala, servos, tragam uma aliança nova, vestes novas, sandália nova. E mande matar um bezerro gordo, porque esse meu filho estava perdido e hoje vai ter festa, porque esse meu filho voltou, foi salvo, foi encontrado. Então, o que torna ele íntegro é a intenção de voltar para o pai. E de fato, gente, pode ele falar muito texto diferente. Uma vez que ele estava lá na presença, o pai dele ia agir do mesmo jeito. Se ele falasse, pai, voltei, o pai dele ia agir do mesmo jeito. Se ele falasse, pai, por favor, meu pai, por favor, deixa eu voltar. O pai dele ia tratar ele do mesmo jeito. Então, gente, o que prevalece é a verdade do coração, que é a intenção de voltar. Isso é que prevalece. E o Deus sonda o coração. Ele sabe a razão do coração. Ele sabe, né? Até quando eu irei tão longe, e ele sabe se eu vou voltar ou não vou voltar. Né? Em que quesito eu vinculo esse texto aqui, né? Até eu parei aqui. Né? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, que não entrega a sua alma à falsidade. De fato. O que nos faz ser iníquo, ou seja, que não nos faz ser íntegro, é a falsidade com Deus. Né? Saber que estou fazendo o que é errado. E na verdade, gente, muitos de nós temos por certo que basta cumprir os 10 mandamentos, ou seja, a lei, que já estou pronto. Mas, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, olha, gente, realmente eu não vim abolir os mandamentos de Moisés, eu vim para fazer cumpri-lo, porque até então não estava sendo cumprido. E naquela época eles já sabiam de cor os 10 mandamentos.
Em outro contexto, Jesus Cristo fala assim, quer saber, gente? Eu vou resumir esses mandamentos para se tornar mais prático. Porém, refinou. Você quer cumprir o mandamento mesmo? Você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Tá, vou dar uma dica para vocês, um macete, o caminho das pedras. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é que Jesus Cristo é o mandamento de Jesus Cristo, que nos ajuda a cumprir os mandamentos de Moisés, inclusive amar a Deus sobre todas as coisas. Porque de fato, gente, muita gente ainda acha que amar a Deus sobre todas as coisas é simplesmente falar no nome de Deus. Mas o que Deus quer de nós? Deus se agrada se fazemos a vontade dele. A vontade de Deus qual é? Que amemos. Né? Em toda a Sagrada Escritura, Deus fala, olha gente, vocês têm sido rebeldes porque vocês não estão amando, vocês não estão auxiliando o órfão, a viúva, né? Enfim, e também no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo só vai falar de amor. Não vou entrar no caso aqui porque são pregações e pregações falando do que é o amor, né? Que em toda a minha linhagem de pregação eu vinculei o tema, você pode ver, abordei o quesito amor, né? E de fato, se tem um exemplo a ser tomado, né? Creio eu, vou tomar o principal então, né? Talvez, a meu ver, no quesito que estamos nos últimos dias para encontrar o Senhor Jesus, né? E de fato, um que estava nos seus últimos instantes de vida, encontrou o Senhor Jesus, foi o bandido naquela cruz, né? Vou trazer um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Uma vez que Jesus estava pregado no meio, um de um lado, outro do outro, um bandido arrebentado, ferrado, destruído, apanhou que nem cachorro, humilhado. Ainda se achava, enfim, num tal ego, de humilhar Jesus. Falava, ué, você não é Cristo? Se você não é Cristo, desce daí, tira nós. Porém, um outro bandido que não tinha nada com o diabo, sentia as dores de Jesus, falou, cara, deixa ele em paz, irmão. Nós temos razão para estar aqui, nós temos culpa. Nós fazemos o que é errado. Ele não tem culpa, ele não fez nada, deixa ele em paz. E daí esse bandido falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando chegares lá. Resumidamente, Jesus, tem compaixão de mim. E daí Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Gente, creio eu ser essa promessa de salvação, mais eficaz, instantânea, mais direta, né, da toda a Sagrada Escritura, dada a um bandido, tá? Mas por que razão Jesus falou algo tão realmente impactante isso na Sagrada Escritura? Misericórdia. Esse bandido sentiu as dores de Jesus, não foi indiferente e clamou, Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, lembra de mim quando chegares lá. Creio eu ser essa a razão, né? E de fato, onde vincular a palavra amor? Misericórdia. Porque, gente, hoje, o quesito amor está escrito em tantos lugares horrendos, que essa palavra se subverteu totalmente o sentido a muitos. Muitos acham que o maior sinônimo de amor é gostar, mas não tem nada a ver. Se assim não fosse, Jesus não tinha falado, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aqueles que perseguiam ele o tempo todo e tiraram a vida e judiaram dele da forma mais cruel que poderia um ser humano passar. E falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus odiava os fariseus, os escribas fariseus. Tinha repugnância a eles. Mas falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, gente, talvez isso seja algo mais importante a ser relacionado à palavra amor que precisamos saber hoje. Perdão, né? Esse termo que eu vou vincular, Tato, eu tô minuciando assim, termos, levantando termo. Agora, através do amor, vem a palavra perdão, né?
E através disso, gente, vou dar sequência, tá? A esse texto, depois vou falar o texto e depois vou fazer o fecho, que vocês vão entender tudo. Talvez não esteja tudo meio solto, meio aleatório, né, os termos que eu estou falando, mas depois eu vou convergir a um entendimento que vocês, enfim, creio que possa trazer bom efeito à vida de vocês, né? Vamos lá. Então vamos lá, eu estava lendo aqui. Perdão. Tá. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Busca, né? Perdão, né? Vai pegando essas pedrinhas para saber o caminho que eu estou seguindo e depois me ajudar a fazer o desfecho, porque eu estou trabalhando na mente de vocês, para vocês pensarem comigo, né? Porque de fato, gente, ensinar por ensinar, talvez vocês tenham aprendido muito, mas introduzido no coração, se estamos como vale de ossos secos, é porque talvez faltou entendimento. O que é entender? Estar na mesma tenda de Deus. E Deus, gente, a Sagrada Escritura não é para simplesmente saber, era para entronizar na vida. Então, se o melhor momento de escutar uma pregação de ossos secos é quando a gente está ossos secos, porque daí a gente vincula a nossa vida à palavra de Deus. Se a gente ouve essa pregação aqui, quando a gente está na bonança, não faz sentido nenhum. Mas se a gente ouve quando a gente é osso seco, faz todo sentido. E eu quero que vocês mergulhem nessas palavras aqui. Enfim, estou falando, claro, não estou falando para aquele que está tomando água de coco na beira da praia, né? Esse tem as razões dele de estar lá, ele vai estar interessado em outras coisas. Estou falando para o vale de ossos secos, né? Para como poder então tornar um poderoso exército de ossos secos, né? Vamos lá. Levantem-se, ó cabeças, ou seja, eu busco pensar, cabeças humilhadas, ó portas de coração quebrantado, você está humilhado, está pesado, né? Então, o que é aquela profecia lá de Ezequiel, que vem o Espírito Santo? Aqueles que estão aptos a receber o Espírito Santo, né? Quem são? Os humildes, os quebrantados, os vales de ossos secos. Levante-se, ó cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos. Ou seja, aqui já é o Senhor Jesus Cristo no céu se abrindo, o Senhor Jesus Cristo vindo em seu cavalo branco à frente de um poderoso exército de cavaleiros vestidos de linho finíssimo branco. Jesus Cristo montado em seu cavalo branco, né? Levante sua cabeça, suas portas. Estou falando isso aqui, gente, simbolismo, mas é espiritual. Isso aqui está, Espírito Santo é espírito. E Jesus viria em espírito, né? Da mesma forma como foi. Levante-se a sua cabeça, ou seja, humilhadas, ó portas de coração quebrantados, levantem-se, ó portais eternos, abre esse céu, para que entre o Rei da Glória, porque está tudo pronto, Deus, os ossos estão secos, estão o coração tudo quebrantado, estão tudo arrebentado, Jesus, né? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor poderoso, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, é aquele que venceu na cruz, aquele que passou naquele caminho do Calvário, todo humilhado, todo arrebentado, dilacerado com aquelas armas de flagelo, pregado e aguentou, venceu o mal caladinho e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É esse o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Levante-se, ó cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Gente,
nesse quesito aqui, eu venho falar para vocês que um quesito para receber o Espírito Santo e para fazer você virar de ossos secos um poderoso exército, como ele diz aqui, corações quebrantados. Né? Eu busco assim, levantai as portas, levantai a cabeça daqueles que estão quebrantados. Vale de ossos secos está o quê? Pisado, humilhado, desprezado, né? Parece que está sozinho, parece que não tem solução mais nessa vida, parece que está num deserto. Pronto, condição, porque o Senhor revela a face aos humildes. O Espírito Santo vem aos humildes. Mais uma condição, tá? Mais uma palavra, para que vocês guardem para a gente trilhar esse caminho, tá? Tá. Próximo texto que eu vou ler aqui. Eu tô levantando os termos, gente, pode parecer confuso, mas depois eu vou juntar todos eles, tá? Depois vai facilitar o entendimento. Vou trazer um texto aqui que vincula, gente, a palavra perdão. Por quê? A gente só consegue se colocar, buscar, se colocar na presença do Senhor se a gente estiver consertado com Ele. Assim como o texto anterior vinculou quem é esse que pode subir ao monte, né? Quem é esse, ou seja, que é apto a receber o Espírito Santo? Uma condição. É aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, né? Limpo de mão e puro de coração. O que precisa ser? Ser perdoado por Deus, né? Porque ele mesmo falou, aquele que fala, a Sagrada Escritura falou que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Poxa, mas eu falo todos os mandamentos, dos 10 mandamentos. Faz mesmo? Jesus Cristo ouviu isso do jovem rico. Jesus Cristo, olha, então faça o seguinte, venda tudo que você tem e dá aos pobres, você será perfeito. Ele virou as costas triste. Gente, como Jesus veio fazer cumprir os mandamentos, ele resumiu todos eles, ele refinou em um só, no mandamento dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele suportou tudo caladinho e falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amai-vos uns aos outros, igualmente eu vos amei. Então, nesse quesito, gente, a gente se torna pecador porque, como ele mesmo falou, para onde eu vou, vocês não são capazes de ir. Se vocês não cumprem o que eu não podem cumprir, o que eu vou cumprir, então vocês são pecadores. Não estou entendendo, né? Talvez você se pergunte assim. Eu vou facilitar esse entendimento. Nós aqui, gente, estamos imersos, tá? Somos corpo, alma e espírito. Corpo biológico, pisando nesse ambiente terreno, alma, que faz a conexão com esse corpo ao universo espiritual. A espiritualidade, como a própria Sagrada Escritura, aqui jaz o maligno. Aqui o maligno governa. Aqui o maligno fala muito mais alto e muito mais vezes. O Espírito Santo sutil, uma voz calma e não fala toda hora. Agora me diga, a quem é mais fácil escutar? Não está entendendo? Tá. Me diga, se o maligno sopra aqui, ó, aquele seu irmão é um tolo mesmo, e você cultiva esse pensamento, você acha que você não pecou? A Sagrada Escritura nos fala, se você chamar o seu irmão de tolo, você já está sujeito ao tribunal, por quê? Você pecou. E eu sou bem mais... Quero falar ainda, gente. O que sai do coração não precisa ser totalizado para se tornar pecado. Mas o que sai do coração e fica aqui na sua cabeça, ó, girando, pensando mal das pessoas,
né, criticando as pessoas aqui na cabeça, já é pecado. Porque o Senhor sonda o coração, e uma vez que você afirma isso na sua mente, você trouxe como verdade para o seu coração. Então, de fato, gente, não é simplesmente não matar, não roubar, não trair, como no Antigo Testamento se pensava. Basta pensar. Olha, vir olhar, pensar na mulher do outro, pronto, já traiu. A Sagrada Escritura nos fala, se você cobiçar a mulher alheia, já traiu. Né? Se você olhar com má intenção, já traiu. Se você pensar, já traiu. Né? Então, gente, se estamos cercados pelo maligno o tempo todo querendo nos fazer pecar, se você pensar em realmente se exaltar, ou seja, diminuir a pessoa, se achar melhor que outra pessoa, se você pensar em que você tem mais razão do que o outro, em pensar que o outro não merecia aquilo, em pensar, pronto, já pecou. Poxa, então tá difícil. Não tá difícil porque Jesus venceu o acusador naquela cruz. E uma vez que nos reportamos ao Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão a Ele, Ele nos torna mais branco do que a neve. Né? Aptos à salvação, aptos a receber o Espírito Santo, a virar um poderoso exército de Deus. Então, gente, onde vincula a palavra perdão? Aqui. Onde o Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Clamou por nós. Se nós pedimos perdão em nome de Jesus, claro que Ele nos perdoa. E depois, você ainda continua nesse ambiente rebelde? Quantas vezes tem que pedir perdão? 70 vezes 7. O tempo todo. Se você quiser cultivar sua presença no Senhor, se você vê que você foi um pouquinho diferente de Jesus, peça perdão. E o Pai te perdoa. E agora, eu te pergunto, qual foi a última vez que você, no seu coração, pediu perdão a Ele? Faz muito tempo? Eu estou lendo um texto aqui de Vale de Ossos Secos. Né? Agora eu vou ler um texto aqui que se retrata do perdão. Vamos lá. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Opa! Ossos secos? Enquanto calei os meus pecados. Enquanto eu parei de pedir perdão, envelheceu os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, pelos meus constantes murmurações todo dia, por eu ter deixado de agradecer e começado a murmurar, envelheceram meus ossos. Vejam, gente, ele não está falando aqui, olha, porque eu traí, porque eu roubei, porque eu matei, não. Por que envelheceu os ossos? Porque ele deixou de perdoar, pedir perdão e começou a murmurar. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Porque tua vida está difícil? Porque você não consegue entrar na presença do Senhor mais? Porque você deixou de pedir perdão e começou a murmurar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha lá, tá vendo? O que significa isso? Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, deixe que eu seja pelo menos dos teus servos. É o filho pródigo voltando para casa. Ele se tornando íntegro novamente, integrado à casa de Deus.
Vamos lá. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Gente, que tempo que estamos vivendo? Você sabe que a Sagrada Escritura nos traz o efeito de águas, ou seja, onde, por exemplo, o mar, onde está a monstruosidade, né? Onde está o âmbito do maligno trabalhar, né? A obra dele, ou seja, onde está a obra dele lá, né? Aqui fala, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Por quê? Porque esse meu filho, que estava perdido, voltou, agora ele mora na minha casa e eu cuido dele. Exatamente por causa disso, porque ele pediu perdão para mim, ele se consertou comigo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominadores com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Não seja rebelde, gente, né? Não evitem de escutar a verdade sobre a misericórdia, né? Sobre o amor de Deus, sobre o perdão. Não insista em mergulhar em doutrinas de lei. Olhe para Cristo como a figura do Pai misericordioso, que entregou a vida para nos perdoar. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Sabe, o que ele vincula a retidão de coração, gente, é estar na presença do Senhor, estar íntegro com o Senhor, sabe? E às vezes, muitas às vezes, gente, eu estou tentando entrar na presença do Senhor, mas não consigo orar mais. Tá, o Senhor, como ele diz aqui, quem entrará no Monte Sião, puro de coração, reto, puro de coração, limpo de mão e puro de coração. O que precisa fazer, então? Primeira coisa, pedir perdão. Sabe, todo início, toda vez que eu vou para orar, minha primeira oração é de perdão. E eu vou trazer algo íntimo aqui, da minha oração particular com Deus, né? Para talvez sirva enfim, como, por exemplo, não digo que eu sou melhor que ninguém, não, sou farinha do mesmo saco, gente. A gente está imerso aqui nesse ambiente de trevas. Estamos numa noite fria, todo mundo, né? Todo mundo está aqui, o inimigo falando mal o tempo todo. O que nós temos que fazer? Fugir, né? Tá, como que eu começo a oração? Em meu coração, fala assim: Pai, testemunho, ó Deus, de que se perdoamos aqueles que têm nos ofendido, tu também nos perdoa. Sabe quando eu falo isso, sabe o que eu penso? Eu penso que a pessoa, quem que mais me ofende? Aqueles que têm me ofendido. Quem é que tem me ofendido? Na verdade, quem é a pessoa que pode realmente fazer mal a mim? Eu. Com as minhas escolhas. Se estão fazendo mal para mim, se eu me permito receber o mal, eu é que estou me agredindo. Então, gente, para Cristo ter misericórdia de mim, eu preciso ter misericórdia de mim. Sabe? Quando eu falo assim, Pai, perdoa aqueles que têm nos ofendido, tem misericórdia de mim. Eu olho para quem? Eu penso, eu mentalizo aquele bandido, falando: Jesus, lembra-te de mim quando chegares lá, aquele bandido preso, arrebentado lá, né?
na cruz, né? Falando, Jesus, lembra-te de mim quando chegares lá. Ou seja, Jesus tem compaixão de mim, né? E daí, em testemunho, ó Deus, de que se Cristo nos perdoar, seremos mais brancos do que a neve. Sabe em que cena eu mentalizo isso? Eu lembro, eu mentalizo isso naquela cena em que os fariseus trouxeram aquela mulher adúltera, né? Diante de Jesus. E Jesus fala a eles, eles falaram assim, Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que o Senhor tem a dizer? Jesus se ajoelha, escreve no chão e levanta e fala, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Daí eles foram saindo, Jesus se ajoelha, se rebaixa, escreve no chão e daí fala, mulher, alguém aqui te condenou? Daí ela fala, não, meu Senhor, pois eu também não te condeno, vai, não peque mais. Eu intronizo a misericórdia de Deus através dessa cena. Eu sinto essa cena, eu vivo essa cena. Gente, é surreal. É surreal como o peso sai da gente. O peso de culpa, do culpador, do acusador sai da gente. Como a gente se torna livre. Quando a gente sente a misericórdia de Deus. Daí eu falo em testemunho a sua misericórdia. Daí eu vejo, eu mentalizo o filho pródigo retornando ao braço do pai. E o pai sai correndo de braço aberto a ele, dá um abraço nele, sorrindo. O filho, penso eu, filho pródigo naquela cara cabisbaixo, e o pai sorrindo, abraço. Tragam servos, aliança nova, veste nova, sandália nova, mande matar o bezerro gordo, meu filho que estava perdido voltou. E testemunha isso. E conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade, ó Deus, eu profetizo e suplico a Ti que o Senhor perdoe todos aqueles que têm nos ofendido. Em nome de Jesus. Suplico a Ti e profetizo em nome de Jesus que o Senhor perdoe todos aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, que o Senhor me perdoe de tudo aquilo que eu pensei, falei ou fiz que não foi do Teu agrado, ó Deus. E seja feito tudo conforme a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Obrigado, Pai, porque Tu és um Pai misericordioso. Obrigado por me perdoar, Deus. Glórias a Ti. Eu faço isso todo início de oração, gente. Já é uma longa oração, mas é necessário. Claro, cada qual tem a forma de se portar a Deus e pedir perdão. A minha é essa. Estou expondo minha intimidade com Deus assim. Para que sirva, assim, talvez para falar que é importante pedir perdão para Deus. Porque senão você não está consertado, você não está puro de mão e limpo de mão e puro de coração. Você não consegue entrar na presença de Deus. Não é eu que estou falando, é a Sagrada Escritura que fala isso. Quem que entra na presença de Deus, o limpo de mão e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma falsidade. Por quê? Aquele que busca de Deus realmente, quando fecha o quarto, entra no quarto, fecha a porta, olha no segredo secreto, ele tem vontade de entrar na vontade de Deus. É ele que quer, não é ninguém empurrando ele. Então ele é íntegro com Deus, querendo buscar Deus. E o Senhor nos fala, se você me buscar de todo o coração, de toda a alma, enfim, eu me deixarei ser encontrado por ti. Entende? Então, de fato, resumidamente, né, fazer um resumo de tudo que eu falei, né? Por quê? Por que estamos tão desolados assim, tão perdidos? Realmente, porque nos falta entendimento do quê? Que os nossos pecados não são somente, não roubei, não matei, não traí, não menti. Não. Se eu não agir com misericórdia, eu cometi o maior de todos os pecados, o pecado do mandamento de Jesus. Por quê? O mandamento dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu não amei como ele não amou, pronto, pequei. Conto o maior pecado. Eu sou o maior pecador. O que eu preciso fazer então? Pedir perdão. E se em todo o tempo eu penso mal das pessoas, eu falo mal das pessoas, eu olho mal das pessoas, eu julgo as pessoas, comparo as pessoas,
peça perdão o tempo todo, para te manter na presença de Deus, gente. Porque não tem outra forma, não tem como entrar sujo na presença de Deus. Sujo no coração, né? Enfim, como que ele vai suscitar um poderoso exército com a graça do seu Santo Espírito? E só recebendo o Espírito Santo estamos aptos, ou seja, consertados com ele, né? Então, de fato, gente, por isso é muito importante reconhecer que nós aqui estamos imersos num ambiente maligno que toda hora nos influencia, quer nos motivar a ser maus, né? Então, como fugir disso? Se a gente ouve a voz do maligno, peça perdão e se reconserte com Deus. Você se torna mais alvo do que a neve, né? E daí, claro, você está apto, está na presença de Deus e sim, o Espírito Santo vem sobre você. E claro, gente, ele te faz um poderoso exército, ele te levanta. Assim como Jesus Cristo sua no sangue. Não estou falando que Jesus seja pecador, mas o poder de Deus, eu estou falando do poder de Deus. O Jesus Cristo entrou só no sangue na presença do Senhor, com aquela angústia. E saiu de lá sereno, certo? Quando falou assim, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Você acha que Deus mentiu para Jesus? Ele falou, filho, você vai ter que fazer isso mesmo. Mas mesmo assim ele levantou sereno, tranquilo. E com você não é diferente, não vai ser diferente não. Se você está sentindo um osso seco, Deus vai te levantar em um poderoso exército, com todo o teu vigor. Como? Entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Deus no secreto. Peça perdão a Ele. Peça misericórdia a Ele. Não faça como primeiramente Jó fez. Por que você permitiu que fizesse isso comigo, Deus? Eu nem deveria ter nascido. Não. Se humilhe diante de Deus. Peça perdão a Ele. Fala, misericórdia de mim, ó Deus. Me ajuda. Sem ti eu não posso nada. Me ajuda com a graça do teu Santo Espírito. Me levanta, ó Deus, eu quero ser íntegro contigo, ó Deus, me ajuda. Você acha que Deus não vai ouvir, sendo Ele um Pai presente? Claro que ouve. É o que eu teria a falar. Agora eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, em verdade, em espírito, porque Tu és bom e Tu cumpre exatamente tudo o que Tu prometeste na Sagrada Escritura, ó Deus. E assim como anteriormente, conforme Tu levou Ezequiel àquele vale de ossos secos e o ensinou a profetizar esses secos. Vede, Senhor, como está a Tua igreja hoje, Senhor. Aqueles que te buscaram a vida toda, vejam quão estão secos, Senhor, ossos sequíssimos, Senhor. Assim como na profecia de Ezequiel 37, o Senhor motivou Ezequiel a clamar ao Espírito Santo que venha sobre esse vale de ossos secos. Da mesma forma, Senhor, eu creio que se nós fizemos aqui também, sendo Tu o mesmo Deus de antes, e sempre será o mesmo Deus. Sim, pela força do Teu amor, do Teu nome, da Tua misericórdia, eu creio que Tu ouvirás, Deus. Vede como está a Tua igreja, Deus, sequíssima, Deus. Pai, tem compaixão, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, clamo por misericórdia. Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Seus escolhidos, ó Deus, em nome de todos os Teus filhos, eu profetizo em nome de Jesus que se cumpra a profecia de Joel, a qual diz que haveria um grande avivamento da Tua igreja que precisa ser avivada nesses últimos instantes, Senhor, da Tua humanidade, ó Deus. Assim, profetizo que se cumpra, ó Deus, o que diz a profecia de Joel, que haja um grande derramado do Teu Santo Espírito, fazendo esses ossos secos se levantar em poderoso exército, ó Deus.
em testemunho, ó Deus, de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e tu recomendou, peça mais trabalhadores à seara, Senhor, como precisamos, Senhor, dos trabalhadores do teu exército para a tua obra, Senhor. Assim, Deus, fortifica essa razão de clamar a ti por misericórdia, pelo teu vale de ossos secos da tua igreja, ó Deus. Sim, Pai, clamo a ti por misericórdia. Derrama teu Santo Espírito, Deus, sobre a face da terra e aviva a tua igreja, aviva esse vale de ossos secos, ó Deus. Vede, Senhor, que estão entrando em seus quartos, querendo te buscar, clamando perdão a ti, ó Deus. Clamo por misericórdia, ó Deus. Venha com toda a tua glória, em testemunho que Cristo viria, da mesma forma como foi, através da graça do teu Santo Espírito. Que Cristo venha buscar a tua noiva, venha salvar a sua igreja. Que Cristo venha auxiliar, Senhor, os teus escolhidos a irem até ti, Senhor. Pode ser que hoje estão como um vale de ossos secos, mas como tu, Senhor, prometeu que faria de ossos secos um poderoso exército, que Cristo venha, Senhor, reavivar a tua igreja, ó Deus. Que se abra o céu, que Cristo entre e venha montado em seu cavalo branco, à frente de um poderoso exército de cavaleiros vestidos de linho finíssimo, ó Deus. Que Cristo venha como um fogo consumidor, um fogo abrasador, um fogo purificador, que queime tudo que é mal que há em nós, pela graça do teu perdão, e que reaviva a brasa do nosso coração, ó Deus, o braseiro do nosso coração, o nosso amor por ti, a nossa sede por ti, ó Deus. Que Cristo venha como um vento impetuoso, uma brisa suave, fazer aquilo que é da tua vontade. Venha repelir de nós, Senhor, tudo resquício de mal que foi queimado. Que a fuligem da cinza saia de nós, ó Deus. Que a vida velha saia de nós, os pensamentos velhos saiam de nós, ó Deus. Os maus costumes, os costumes anteriores saiam de nós, que uma brisa suave, Senhor, o teu Santo Espírito venha nos trazer a vida. Venha nos trazer a vida do teu Filho. Venha nos reavivar, que possamos morrer para o homem velho, Deus, e avivar um novo homem. Nos ajuda com a graça do teu Santo Espírito, Deus. Pai, que Cristo venha sobre nós, como um rio impetuoso, como um bálsamo de vida, sim, nos lavar por completo, ó Deus, e curar nossas feridas, as nossas dores. E seja feito tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Venha, que Cristo venha como a luz da verdade, Deus. Sim, uma vez que onde há luz não há treva alguma, que as trevas se refujam de nós, que tu nos revista com a tua graça, Senhor, repelindo de nós, que Cristo nos pegue, Senhor, como ovelhas caídas, machucadas, coloque em seu ombro e leve para próximo de ti, curar nossas feridas, sarar, nos fortificar, ó Deus. Como a estrela da manhã, que Cristo venha, findar com essa noite escura, com essa noite fria e escura da nossa vida, com esse deserto, venha como o sol da justiça. Sim. Que tu venha, Senhor, fazer justiça ao nosso sacrifício de busca a ti. Que tu venha fazer a justiça. Qual é a justiça? A tua misericórdia, Deus. Que Cristo venha com toda a tua misericórdia, Pai. Da mesma forma como o pai daquele filho pródigo o abraçou, deu aliança nova, vestes novas, sandálias novas e se alegrou e fez festa. Que o nosso retorno à sua casa, Deus, seja motivo de festa e alegria, ó Deus, para nós e para ti, ó Deus. Venha, Senhor,
clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Tem compaixão. Glórias a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Digo amém a essas profecias, a essas clamações a Ti, ó Deus. E Te agradeço, Pai, porque sei que vais fazer o melhor, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, eu não sei a razão de cada qual. A gente sabe que, normalmente, a nossa razão particular é que nos dói, né? Ou seja, cada qual tem a sua razão particular a ser trabalhada, né? E o Senhor Jesus Cristo nos fala: vinde a mim todos vós que estáis com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei, tirarei esse jugo pesado e colocarei um jugo leve, suave. Então, gente, eu não sei qual é o fardo pesado de cada um, mas Deus sabe. E em testemunho, como está escrito em Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora como gemidos inexprimíveis, quando não sabemos o que orar. Eu não sei o que orar para vocês. Então, quem sabe orar é o Espírito Santo. E Ele ora em gemidos inexprimíveis. E por razão de fé, em testemunho a Romanos 8:26, eu clamo ao Espírito Santo, clamo em nome de Jesus, que venha orar por vocês. Assim proferirei palavras que eu não sei o significado, mas com fé que Cristo, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo está orando por vocês. Clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, que pela graça do Teu Santo Espírito, as palavras que eu proferirem, em testemunho Romano 8:26, seja como gemidos inexprimíveis, a qual é usado pela graça do Teu Santo Espírito para orar para os Teus filhos. Clamo a Ti em nome de Jesus que Teu Santo Espírito venha orar em mim para Teus filhos. Juralor kamanguyandanto yanigantira. Lera taigveras yoremeno genol minutera genammelengero silar kilegori nunino teshuola pinot dangena dalarialara taikesha gola miamoras yangimidon tandora kwa yeros shimnono turain galato jet no harmada tai reator yalas jonir no gena tarore minin batinda katalarat Shek Milan Toriano Neshnut. We don't look at Royano Shurut, Nahan Makal Nian Tesura, Net Nohan Mekulot. Juna Megulanian Taralani Snorlin Handiminatos. Genura Manor Canadiat, Lord Mino Shingen to Wigan Manon, Alat Nagan Durland Washington, Neil Han Nagala, La Yoremino, Shagorial Lashorot, Kanya Geminion and Lorlash. Juremino Hamela Calorenotna, Lorent one mianan toalecos nona toriot nagan mianas. Urena shimigan juyelas. Kinikanto Kiminush Nurland Vermont Nant. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.